Olá, eu sou a Maiara e faço parte da Juventude PIBRE. Hoje, nesse mês de agosto, nós estaremos estudando os Evangelhos. E hoje eu vim incumbida de falar sobre Mateus, capítulo 25 ao 28. Nesses capítulos, logo de cara, no capítulo 25, nós ainda encontramos duas parábolas, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. E também é falado sobre o grande julgamento. Na parábola das 10 virgens, muito me falou ali da questão da prudência. Nós temos que estar preparados para o que está por vir. Nessas parábolas, Jesus fala da sua volta. Tanto na parábola das 10 virgens, quanto na parábola dos talentos, que nós temos que estar preparados, nós temos que multiplicar. E no grande julgamento, ele também aborda que haverá isso. E ele fala que nós devemos fazer aquilo que ele nos ensinou a fazer, a tratar bem aos pequeninos, a tratar bem aos nossos irmãos, a cuidar como se estivéssemos cuidando dele. No capítulo 26, já começa, é uma parte que já começa a falar da morte de Cristo. Já começa toda aquela trama em cima da traição, quem é que iria trair a Cristo, ali já fala quem é essa pessoa. E tem a grande ceia, a preparação da Páscoa, a última grande ceia. E tem, quando Jesus, após a ceia, ele vai fazer a sua oração no Getsêmani. E essa parte me chamou muita atenção. Pois ali, Jesus, já sabendo aquilo que o esperava, ele vai ali orar. Já sabendo tudo aquilo que o esperava, ele sofria de uma angústia tão grande, mas tão grande, que o único jeito dele se acalmar, alguma coisa, é chegar aos pés do Pai. E ele sobe ali e vai fazer a sua oração, e nisso ele chama 3 discípulos para o acompanhar. Durante essa oração, de uma angústia tão grande, mas tão grande que ele estava, ele pede para Deus para passar esse cálice. Porém, mediante a isso tudo, ele ainda fala: Senhor, faça a tua vontade, que a tua vontade venha prevalecer sobre a minha. E na volta, quando ele volta, ele vê os seus discípulos dormindo. Ele chama a atenção dos seus discípulos. E essa palavra que ele deixa para os seus discípulos me chamou muita atenção. Que ele fala: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele volta a orar mais uma vez ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que prevaleça a tua vontade. E ele volta, os seus discípulos ainda estão dormindo. E ele vê os discípulos dormindo, aí ele volta para orar mais uma vez e pedir a mesma coisa. Após essa terceira oração, ele volta e desce e fala que já é chegada a hora do Filho do Homem. A partir daí começa toda a questão quando Jesus é traído, ele é levado ao julgamento diante dos sacerdotes. Após isso, os sacerdotes acusam ele, pedem a morte dele. Ele é levado até o governador Pilatos para poder ser julgado. E diante da festa da Páscoa, o governador sempre liberava um dos prisioneiros. E nessa época, um dos prisioneiros que estavam ali preso era Barrabás. Só que Pilatos, ele sabia que Jesus era um homem justo. E diante disso, ele tentou jogar essa para que a população pedisse para que Jesus fosse solto. E ele perguntou para a população: quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? E atiçado pelos sacerdotes ali, a população começou a gritar Barrabás. E ali, diante daquilo ali, Pilatos, meio que, por eles pedirem Barrabás, aí a sua esposa lhe manda um recado e fala para ele não se envolver com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por ele. A própria esposa teve um sonho, a esposa de Pilatos teve um sonho e o alertou. E Pilatos sabia que ali por trás tinha um quesito de inveja dos sacerdotes com relação a Jesus. Então, Pilatos mais uma vez pergunta para a população: querem que eu solte Barrabás ou Jesus?
e a população pede Barrabás, e ele pergunta o que ele fará com Cristo. E aí a população pede crucifica-o. Então, nisso daí, Pilatos pede para que traga uma bacia d'água, e ali ele lava as suas mãos, porque ele fala que ele não iria carregar um sangue de um justo nas suas mãos. Mas a população fala que pega e clama que caia sobre eles o sangue desse justo e sobre os seus filhos. E a partir daí Jesus sofre uma humilhação tremenda pelos soldados, ele é agredido. Se quiserem ter uma noção de como isso, e é um filme que marca muito isso, é o filme Paixão de Cristo, acredito que trata muito bem toda essa parte da crucificação que Jesus passou, um pouco do que aquilo que Jesus passou no julgamento, na crucificação, a dor dele, e vai se decorrer na história na crucificação dele e na morte dele. E após isso nós temos o sepultamento dele, e quando Jesus morre ali, o véu do templo, o dia se torna noite, o véu do templo se rasga do alto para baixo, ou seja, é lá de cima, é lá do céu, é lá do topo que vem rasgando, não de baixo para cima, é lá de cima. E ocorrem muitos tremores, muitas calamidades começam a ocorrer ali, e todos começam a ver que aquele que foi crucificado era realmente o Filho de Deus. Após isso, um dos discípulos que tinha uma condição e era amigo de Pilatos pede o corpo de Jesus para poder sepultá-lo. Ele faz um sepulcro para enterrar a Cristo ali e fecha esse sepulcro com uma pedra. Os sacerdotes temendo, porque Jesus falou que ele iria ressuscitar ao terceiro dia, com medo com que os discípulos fossem roubar o corpo de Cristo e falar que Jesus tinha ressuscitado, ele pede para Pilatos para colocar uma guarda diante do sepulcro. Só que essa guarda não adiantou, porque Cristo realmente ressuscitou, não houve roubo de corpo ali. E quando Maria e Maria Madalena vão visitar o sepulcro já estava vazio. E havia um anjo ali falando que aquele a quem elas procuravam já estava ressuscitado. E que era para ela poder falar com os discípulos de Jesus que ele estava vivo e que era para encontrá-lo na Galileia. E após isso, os guardas, eles ficam tão apavorados que eles desmaiam diante da presença desse anjo. Dali a pouco, os sacerdotes ficam sabendo daquilo e com temor de alguma coisa pior viesse a acontecer com eles com relação ao governo de Pilatos, eles pegam e subornam os guardas. E após isso, Jesus encontra com seus discípulos na Galileia e fala com eles sobre a grande comissão, que ele pega e fala, Jesus, aproximando deles, fala: toda autoridade foi me dada do céu por todo o céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco por todos os dias para sempre. E que independente do que aconteça, independente do que possa acontecer conosco diante da situação, Jesus estará conosco para sempre. Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigado, ó Pai, por este estudo, por Tua palavra falar aos nossos corações, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pelo Teu sacrifício ali naquela cruz, Senhor, pela remissão dos nossos pecados, Senhor. Que nós possamos olhar, Senhor, para este capítulo e aprender, ó Pai, e ver o Seu sacrifício por nós, ó Pai. Que nós venhamos a amar, Senhor, que nós venhamos a Te buscar acima de todas as coisas, ó Pai, e que possamos cumprir o Seu ID, Senhor, e nos fortalecermos em Ti, ó Pai. Essa oração que eu Te faço, em nome de Jesus. Amém.